vídeo anterior, que você pode acessá-lo clicando no card que aparece aqui em cima, vocês viram que engenheiros e cientistas devem saber se comunicar adequadamente com palavras e também com números. Porém, foi possível de observar alguns casos que isso não aconteceu, que acabaram resultando em grandes prejuízos financeiros e até mortes. Eu sou o professor Carlos Alfredo e nesse segundo vídeo da série iremos mostrar a diferença entre dimensão e unidade e regras de operações matemáticas, simbologia e grafia das unidades. Vamos lá? Então solta a vinheta! Primeiramente, vamos ver a diferença entre dimensão e unidade. Dimensão é o conceito básico de medida de uma grandeza, e cada uma delas possui uma simbologia específica. Por exemplo, a dimensão comprimento é representada pela letra L, a massa pela letra M, o tempo pela letra T e quantidade de matéria N. Já as unidades são os meios de se expressar essas dimensões, ou seja, dentro de uma dimensão eu posso ter diversas unidades. Por exemplo, para uma dimensão de comprimento, o L, eu posso empregar unidades como metro, milha, polegada, pés, jardas e assim por diante. Então vamos pensar um pouquinho agora. Quais unidades vocês conseguem buscar para a dimensão M? Então qualquer coisa, pausa o vídeo nesse momento, pense e faça as anotações das possíveis unidades para essa dimensão. Vamos agora ver algumas regras para o emprego correto das unidades, começando com operações matemáticas. 1. Duas grandezas podem ser somadas ou subtraídas, desde que elas tenham a mesma dimensão. Por exemplo, se somarmos 2 metros mais 1 quilograma, não teremos 3 metro-quilograma. A gente vai continuar tendo 2 metros mais 1 quilograma. Vocês podem fazer uma analogia com itens do estojo de vocês. Se juntar 2 canetas com um lápis, vocês vão ter 2 canetas mais um lápis, e não 3 canetas lápis. No segundo exemplo, se somarmos 2 metros com 5 centímetros, é possível de se obter uma resposta final dessa operação, desde que se converta as unidades para a mesma grandeza. Ou seja, ou convertemos os 5 centímetros para metros, ou os 2 metros para centímetros, e assim podemos fazer a soma. 2. Duas grandezas podem ser multiplicadas ou divididas, dando origem a outras grandezas. Vamos a um exemplo. Se pegarmos a grandeza comprimento e multiplicarmos por ela mesma, vamos ter a grandeza área. Representando isso com símbolos de dimensão, fica L vezes L igual a L ao quadrado. E com unidades, vamos exemplificar com metro. Metro vezes metro igual a metro quadrado. Essa segunda regra também se estende para outras operações matemáticas derivadas, como potenciação e radiciação, em que as unidades também são afetadas pela operação matemática. Além de saber como trabalhar corretamente com as unidades em operações matemáticas, é de suma importância que vocês também saibam escrever as unidades de maneira correta. Acredito que já devem ter visto alguns desses erros no dia a dia, nos mais diversos lugares, como as imagens a seguir, não é? Que viagem é essa, velho? Tá brincando comigo? Você é vergonha da profissão! Portanto, para evitar com que isso ocorra com vocês, vamos apresentar algumas regras. Primeiro, as unidades são escritas com letras minúsculas, exceto quando derivam de nomes próprios. Daí a primeira letra vai ser maiúscula. Alguns exemplos apresentados: metro
mol e segundo, todos com letras minúsculas. Ampère é com A maiúsculo, pois é uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Também podemos observar homenagens em unidades como Kelvin, Pascal e Weber. 2. Há apenas um símbolo aceito para cada unidade. No exemplo apresentado, o certo para segundo é a letra S, para a hora a letra H e para metro a letra M. E não segue HR e MT. 3. Não se coloca pontos de abreviatura em unidades. Por exemplo, o símbolo de metro é apenas M e não M ponto. 4. Os símbolos de unidade são invariáveis, ou seja, são os mesmos no singular e no plural. Por exemplo, o certo para quilômetros é escrever 2 km e não 2 kms. 5. Prefixos no sistema internacional não podem acompanhar outro prefixo. Por exemplo, o correto é 1 nanômetro e não 1 micromilímetro. O certo é 1 gigawatt e não 1 kmegawatt. 6. Quando se precisa expressar uma divisão de unidades, pode-se utilizar a barra, um traço horizontal, que nem a fração, ou uma potência negativa. Por exemplo, a unidade de velocidade é em metros por segundo e podemos expressar ela dessas diferentes maneiras. 7. Para expressar uma multiplicação de unidades, pode-se fazer uma justaposição dos símbolos, ou seja, juntar os mesmos, desde que isso não cause ambiguidade, ou basta apenas colocar um ponto entre os símbolos. Vejamos os exemplos. No primeiro temos volt ampere, vejam que não tem nenhum pontinho. No segundo, watt hora, também não foi colocado nenhum ponto. E no terceiro, pascal vezes segundo, porque se tivesse sem o ponto, poderia pensar que era paz, né? Por isso que daí tem um ponto para evitar ambiguidade no entendimento. 8. Prefixos no sistema internacional podem coexistir num símbolo composto por multiplicação ou divisão. Por exemplo, no primeiro caso, quilowatt por milímetro. Há apenas um prefixo em cada símbolo de unidade. E vemos as mesmas situações nos próximos exemplos, como kilonewton centímetro, kiloohm miliampere. 9. Os símbolos ficam no mesmo alinhamento do número. As exceções se aplicam para os símbolos de ângulo, graus, minutos e segundos, e para algumas temperaturas, como graus Celsius, graus Fahrenheit e graus Rankine. Por exemplo, eu não posso representar 2 metros com um M subscrito ou sobrescrito. Então essas grafias estão erradas. 10. Expoentes em unidade são colocados imediatamente após o símbolo. No exemplo, metro quadrado, na primeira maneira está correta, o expoente junto da unidade. Você não deve dar espaço entre o expoente e a respectiva unidade. 11. Quando um símbolo com prefixo tem expoente, o conjunto prefixo-unidade é afetado por esse expoente. Por exemplo, 1 centímetro cúbico, vocês estão vendo que o prefixo cent está na cor vermelha, é igual a 10 na menos 2 elevado ao cubo metro cúbico. Fazendo essa conta, nós temos que 1 centímetro cúbico é igual a 10 na menos 6 metro cúbico. 12. Quando temos números com casas decimais, a unidade é colocada ao final do valor numérico. Por exemplo, 62,5 metros, 42,62 graus Celsius, 24,6 quilopascal. Por último, vamos falar sobre regras de grafia das unidades. Primeiro, quando as unidades são escritas por extenso, todas elas estão com letras minúsculas. Como, por exemplo, temos ampere, newton, kelvin, pascal. A única exceção que se dá é para graus Celsius. 2. Os prefixos formam uma única palavra com a unidade. Nos nossos exemplos temos quilopascal, tudo junto, miligrama, tudo junto. 3. Na expressão do valor numérico,
A unidade pode ser escrita toda por extenso ou totalmente por símbolos. No exemplo, temos, na forma simbológica, 2 joules por quilograma, ou por extenso 2 joules por quilograma. A unidade toda escrita por extenso. 4. Quando se tem unidades multiplicadas e precisa-se escrevê-las por extenso, deve-se dar um espaço ou colocar um hífen. No exemplo, Newton vezes metro, eu posso representar em forma extensa por Newton espaço metro ou Newton hífen metro. 5. Os nomes de múltiplos e submúltiplos decimais das unidades são pronunciados por extenso, prevalecendo a sílaba tônica da unidade. Por exemplo, um nanômetro. Na sílaba tônica, o mé. As exceções ficam com quilômetro, decímetro, centímetro e milímetro, devido ao seu grande emprego no cotidiano dessa maneira. E 6. Deve-se dar um espaço entre o número e o símbolo. Exemplos: 91, espaço, megahertz. 25, espaço, quilogramas. 50, espaço, graus Celsius. 400, espaço, graus Fahrenheit. E com isso, chegamos ao final da nossa segunda videoaula. No próximo vídeo, iremos falar sobre sistemas de unidades, as diferenças entre unidades básicas e derivadas, as unidades do Sistema Americano de Engenharia, fatores de conversão entre Sistema Internacional e Sistema Americano de Engenharia e sobre prefixos. Portanto, continue acompanhando esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, então, por favor, deixe um like nele para ajudar na divulgação. Coloque um comentário aqui embaixo com alguma crítica, elogio ou sugestão para podermos aprimorar. E não se esqueça de inscrever no canal e ative as notificações para você poder receber as próximas atualizações. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!